Alô, ok? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Dr. Bezerra. Bom, não estou vendo nenhum rostinho novo, mas tem alguém vindo pela primeira vez? Não, né? São 7h30, vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. E temos hoje o prazer de receber o nosso amigo Caio, que nos trouxe um questionamento. A felicidade é desse mundo, Caio? Vamos ver. Bom, eu vou fazer o preparo no livro Fonte Viva, item 5.2, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigo nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, a grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém, se a ilusão e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibais querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Então, harmonizados por esse preparo, neste ambiente que foi preparado por nossos amigos queridos, nossos incansáveis, que estão aqui sempre a nos proteger, a nos motivar, a inspirar, que levemos o nosso pensamento ao alto, trazendo o nosso Mestre Jesus na nossa tela mental e agradecendo esse irmão querido, esse irmão maior, nesse amor incondicional que nos envolve a todos. Então, que possamos sentir essas energias salutares, esse amor que nos abranda, que nos aquieta o espírito, que nos abraça e nos acalma. Que estejamos aqui presentes de corpo e alma, se beneficiando de todo esse preparo, de todos esses sentimentos, de todas as emoções que o nosso Mestre Jesus, os mentores do nosso amigo Caio, possam envolvê-lo para que ele traga o fruto dos seus estudos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Tá saindo aí legal? Acho que não, né? Não, tá muito legal não. É. Vai. Vê se foi. Quer me dar isso aí? Agora foi? Tá melhor? Então tá bom. Eu já falo um pouco alto também, mas... E vai só crescendo, porque eu começo meio tímido, daqui a pouco vai falando mais alto, daqui a pouco eu tô gritando. Muita gratidão hoje estar aqui presente, né? Gratidão pela presença de todo mundo que saiu de casa, na chuva,
a mensagem não é minha, mas que eu vou falar hoje venha calhar no coração de alguém que esteja aflito, que esteja precisando nesse momento. Que a palavra hoje possa estar carregada de sentimento, e o Espiritismo é isso, é o Consolador prometido, né, cara? Então, que ela possa fazer efeito no coração de alguém. Sempre um pouco nervoso essa primeira passagem, né? Sempre eu fico tranquilo aqui, sentado. Aí quando eu levanto, na hora de pegar o microfone dá um nervosismo, né? Eu vi umas táticas de não ficar nervoso nem tal. Aí olha a tática que era, você imaginar a plateia pelada. Eu falei, pô, mas essa tática deve ser muito boa quando você não conhece ninguém, né, cara? Tipo assim, só tem desconhecido. Agora, eu imaginar essa tática só conhecido, esse aí a posterior não vai fazer muito coisa, né, cara? Isso não vai ser muito legal, cara. Enfim, deixa um pouco pra cá, tá bom. Mas é muito bom, assim, a gente estar palestrando, porque a gente acaba intensificando o nosso estudo. É muito bom porque por dois principais motivos. O primeiro foi o estacionamento hoje aqui de frente, né? Nessa chuva que até caiu bem, né? Boa sorte para vocês que vão ter que andar pra caramba pra pegar o carro, mas... E o segundo é a reflexão, né? Que a gente acaba intensificando, a gente começa a pensar na vida, a gente começa a pensar sobre o tema que nos é passado, a questão da felicidade. Então, são questionamentos básicos. O que é felicidade, né, cara? Eu acho que a gente começa pelo básico. O que é felicidade? Essa reflexão, né, sobre o tema de hoje, ela vem da quarta parte do Livro dos Espíritos, né, e essa quarta parte ela começa com penas e gozos terrestres, né? O tópico 1 é felicidade e infelicidade relativa. Então, dentro das minhas reflexões dessa questão do capítulo 4, eu fui refletindo e percebi assim que a religião ela foi uma das formas encontradas pelo homem de trazer resposta para os mistérios da vida, né? E dentro dessas reflexões em relação à religião, talvez a principal delas seja a questão da felicidade em si. Ou seja, se Deus nos criou para a felicidade, por que existe tanta infelicidade? Eu acho que esse é um questionamento chave de todas as religiões. E eu percebi que esse conceito, pelo menos para mim, sobre felicidade, ele está intimamente ligado ao conceito de bondade e de justiça, né? Porque se você olha para o mundo e enxerga tanta injustiça e maldade, acaba se perguntando, se Deus é justo e bom, por que tanta injustiça? Por que tanta maldade? Ou como é possível ser feliz diante de tantas injustiças e maldade? Então, dentro dessa minha reflexão inicial, eu percebi que dentro do nosso conceito de felicidade, é meio inseparável a gente conseguir separar o conceito de felicidade, ou seja, o caminho que a gente segue para a nossa felicidade é inseparável da bondade, do nosso entendimento sobre o que é bondade e sobre o que é justiça. Então, todo o meu questionamento parte desse pressuposto de quê? Dessa ligação entre a felicidade, justiça e bondade, né? Então, para ajudar na nossa reflexão sobre o questionamento, sobre esse nosso conceito de justiça e de bondade, né, eu trago aqui a nossa famosa questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? É clássica essa aqui, mas é bom trazer porque ela fala assim, né? Que é Deus? Todo mundo conhece. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Coisa primária de todas as coisas. Vou até escrever errado aqui. Essa parte é interessante, mas eu acho interessante as duas perguntas que se seguem também. Ele pergunta, Allan Kardec pergunta, que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, poder-se dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra coisa que não está mais do que a primeira. Então, isso significa que, embora nós tenhamos algumas ferramentas
né, para tentar compreender Deus através da observação da natureza, né? Ou seja, a gente vê a natureza, a gente vê uma perfeição, uma espécie de perfeição da natureza, a gente conhece o fruto que rola longe da árvore para dar de novo ali, então a gente começa a perceber. Tem até um livro do Gabriel, eu acho que é do Gabriel, ele fala Deus na natureza, que é muito interessante, ele vai falando sobre essa questão de Deus na natureza. Então, apesar da gente conseguir inteligir alguma coisa através das leis naturais, fica nítido a nossa dificuldade de entender Deus justamente pelas nossas inteligências limitadas. Significa também dizer que se nós não temos a inteligência necessária para entender Deus, tampouco também nós conseguiremos provar a sua existência. Principalmente o modelo científico materialista, onde todo o arcabouço lógico da sustentação às teorias científicas estão pautados principalmente sobre os métodos indutivos e dedutivos. Ou seja, a gente está vivendo uma sociedade materialista, onde a observação dos fatos ela parte dos dois métodos principais, indutivo e dedutivo. Sendo que a gente, da doutrina espírita, a gente não ignora um outro método também, que é o método intuitivo, e é um método, né? E tem coisas que a gente não consegue. Você pode fazer um manifesto, você pode fazer uma tese de doutorado gigante, mas às vezes a arte, o artista, ele consegue transmitir alguma coisa com mais facilidade do que a complexidade, às vezes uma complexidade acadêmica. E o Tom Jobim, ele sempre falava, ele cantava, né, aquela canção: vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Ele está falando de... O que ele está falando? Coisas que a gente não pode entender. A gente não vai conseguir ver, a gente só vai sentir. É isso que ele falava. E uma reflexão minha, né? Talvez mesmo Deus nem queira ser provado. Ele queira mesmo ser sentido. É por isso que Humberto de Campos, ele fala assim: Deus não concorre com a vaidade das criaturas. Porque ele não se coloca em evidência em nenhum momento, ele não quer ser provado, ele simplesmente ele está lá. Então é aí que está a maravilha do livre-arbítrio, né? Porque acreditar em Deus, ou melhor, acreditar que Deus é justo e bom, é uma escolha. Tudo bem que é uma escolha raciocinada e sentida, mas é uma escolha, né? Então, se Deus é justo, se a gente parte do pressuposto, se a gente parte da premissa de que Deus é justo e bom, o mundo que a gente cria ao redor disso tudo, ele tem que ser construído a partir dessa premissa de que Deus é justo e bom. Ele é um pressuposto, tudo que está depois está posto. Opa, o que é isso? Bateria do computador tá? Aqui. Deixa que eu ligo. Né? Então eu trouxe aqui, por exemplo, essa questão de acreditar em Deus como uma escolha. Eu trouxe aqui o capítulo 7 do Evangelho, que é Bem-aventurados os pobres de espírito, que foi uma mensagem passada por mistério oculto aos doutos e aos prudentes. E os espíritos falam assim: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer, aí esse, entre parênteses, sou eu, da existência de Deus. A razão está em que esses últimos, ou seja, os espíritos, cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé ou com humildade a luz, do que daqueles que supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Ou seja, o movimento que ele está falando aqui é o movimento da gente ir até Deus. Não é Deus que tem que se fazer presente, não é Deus não é Deus que tem que provar a existência para a gente. A gente faz esse movimento. Então, quando a gente abre o nosso coração, as coisas aparecem, o raciocínio lógico toma um formato mais inteligível, né? Então, eu lendo essa passagem aqui, eu lembrei de um livro que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. O nome do livro é esse: Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Nesse trabalho, ele traz um princípio de Royce que fala o seguinte: que para a gente viver na Terra,
122 fatores combinados precisaram estar sendo combinados para que a vida na Terra fosse possível. Ou seja, isso significa que para que a vida, para combinar, ou seja, são fatores combinados, né? Ou seja, a massa tem que ser uma, a densidade tem que estar combinada com essa massa, ou seja, todos esses 122 fatores têm que estar combinados para que existisse vida na Terra, né? A probabilidade de chance disso acontecer é 1 sobre 10 elevado a 138. Isso já, ou seja, é bastante coisa, né? Ou seja, 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 138 vezes. E existe um princípio de Borel na matemática que ele diz que 1 sobre 10 elevado a 50, a chance disso acontecer é tão improvável que na matemática isso é impossível. Ou seja, 1 sobre 10 elevado a 50, isso é impossível. E a gente está falando de 1 sobre 10 elevado a 138. Ou seja, realmente, a gente tem que ter muita fé para achar que a gente tem que ter muita fé para achar que Deus não existe, que não existe uma razão por detrás disso tudo, né? Que essas combinações todas não foram originadas por uma inteligência superior, né? Mas eu acho que talvez a descrença da pessoa que não acredita em Deus não seja nem essa questão da razão superior. Talvez ele até acredite que existe uma razão superior. O problema é que ele acha, talvez a questão aqui, ele não acredita que essa razão superior, há uma moral nessa razão superior. Entende? Ou seja, existe uma inteligência superior que criou tudo, não existe o acaso, mas talvez ele não acredite na questão da moralidade, dessa força, desse princípio, né? Então, apesar de reconhecer as limitações para entender Deus, o Espiritismo nos dá uma incrível base para buscar caminhos que fortaleçam nossa fé e nossa percepção de que a vida e o planejamento de Deus é justo e bom para a nossa vida, para as nossas vidas. Então a gente não acredita, né? Quer dizer, a gente já não, essa questão de por que a vida é assim? Ah, porque Deus quis. Porque qual o motivo disso ou daquilo? Porque Deus quis. Isso pra gente, hoje em dia, acho que a gente não serve mais, né, cara? Eu acho que a gente precisa de motivos. A gente precisa entender. A gente procura entender. E a doutrina espírita, ela reforça a nossa percepção das coisas, né? Então a gente precisa nos basear nessa nossa concepção de mundo em argumentos convincentes. E se a gente voltar lá na antiguidade, nessa questão, lá na antiguidade grega, alguém que dedicou parte expressiva da sua obra na arte do convencimento, da persuasão, foi Aristóteles, né? E segundo Aristóteles, em sua obra Retórica, existem 3 principais estratégias, 3 principais ferramentas de persuasão. O Logos, o Ethos e o Pathos. Não sei se vocês estão familiarizados com esses conceitos, mas o Logos, ele estaria relacionado à argumentação voltada para o raciocínio lógico, né? Como o próprio nome fala, lógica, né? O Logos pela lógica. Então, fazendo uma analogia entre esse recurso persuasivo de Aristóteles com a efetividade das religiões de nos apresentar respostas convincentes para as nossas dúvidas, o Espiritismo surge como um grande foco de luz para aclarar essas questões. Ou seja, ele o tempo todo ele defende essa questão da lógica, né? Ou seja, o Espiritismo, tanto é que Kardec falava que é religião, é filosofia, mas é ciência sobretudo em método, né? E ele mesmo falava que se a ciência está na Revista Espírita, que se a ciência disser uma coisa e o Espiritismo disser a outra, fica com a ciência, porque a gente tem que partir de raciocínios lógicos, né? Então a crença na reencarnação, por exemplo, partindo dessa ferramenta lógica, a gente pode tirar a reencarnação por princípios lógicos, né? Porque se na natureza tudo é feito de ciclos contínuos, por que a vida também não é assim? Se o sol nasce, se põe, no dia seguinte nasce de novo, por que o mesmo não se dá com as nossas vidas, né? Então a gente começa a perceber, tudo é um ciclo. Por que a vida também não é um ciclo? Ou seja, quando no momento que a gente morre, acaba. E a encarnação é justamente isso. A gente tem esse raciocínio lógico, né? E aqui é importante a gente fazer uma observação. Essa nossa fé raciocinada,
né? E não a racionalização da fé, é diferente. Quando a gente fala de fé raciocinada, é diferente, né? Porque é aquele movimento lá atrás que a gente tem que fazer. Ou seja, é a fé raciocinada. A gente precisa fazer um movimento para... Então, quando o Kardec diz isso, ele está se referindo à importância de evidências empíricas. Ou seja, ele viu um fenômeno na França e ele foi com métodos, a partir da metodologia científica, analisar esse fenômeno. Qual era a causa inteligência? Havia uma causa inteligência daquilo ali ou era justamente o acaso? Né? E essa questão da lógica, da metodologia é importante porque a gente está falando o diálogo com o espírito. Ou seja, o Allan Kardec falava o tempo todo que a metodologia é que a mensagem espírita é uma mensagem universal. Ela precisa ser uma mensagem universalizada. Não adianta você chegar um médium numa mesa aqui e falar uma coisa, o outro falar outra coisa, outro falar outra coisa. A mensagem, a grande metodologia, a verdade espírita, é que a mensagem é uma mensagem universal, né? Então essa mensagem ela pode chegar nas igrejas evangélicas, católicas, umbanda, hinduísmo e a arte também, né? Ela pode se expressar através da arte. Às vezes o espírito fala muito através das artes. Mas talvez somente a estratégia do Logos, somente essa ferramenta do Logos, seja difícil ainda a gente enxergar a justiça e a bondade de Deus. Mas seja importante para colocar o nosso horizonte a reencarnação, ou seja, e aí que entra o ethos, o instrumento do ethos, né? O ethos é um pouquinho mais difícil da gente conceituar. Eu gosto de sempre trazer uma palavra que deu origem, porque a gente começa a... Fausto vai lembrar, né, Fausto? O que significa o ethos, né? lá do curso que a gente fez junto. O ethos é um sentimento, é um pertencimento a uma coletividade. É quando há um pertencimento de uma coletividade. Ou seja, o que é essa ferramenta? O que é essa ferramenta em termos de convencimento? Quando, por exemplo, um médico, ele chega, tudo que ele falar aqui vai ser credibilizado, por quê? Pela figura que ele é, pelo crédito que ele tem enquanto médico, certo? Então, se, por exemplo, quando o Chico falava, ele tinha um poder, a argumentação dele tinha um poder para o mundo espírita, por quê? Porque ele tinha credibilidade entre aqueles círculos entre aquele círculo onde ele se afinizava, certo? Então, como é que o espiritismo se utiliza dessa ferramenta de persuasão que é o ethos? Uma das premissas do espiritismo é que você atrai aquilo que transmite. Ou seja, sua frequência vibratória atrai outras energias na mesma frequência. E aqui cabe uma observação entre encarnados e desencarnados. Ou seja, você está achando que você só está vibrando e está atraindo só desencarnado para a sua vida? Não. A tua vibração vai te trazer um posicionamento de trabalho. Às vezes você está num trabalho e você está insatisfeito no teu trabalho, você vai para outro, está insatisfeito. Você muda de unidade, está insatisfeito. Então, o que está acontecendo? Então você tem que parar para pensar e de repente que essa vibração que você está atraindo, que você está transmitindo, você está atraindo de volta, né? E isso vale para tudo, para o seu relacionamento, para a casa espírita, você sai de uma, vai para outra, assim. Então isso vale para tudo, né? Então observa seus padrões vibratórios. Se você tem certeza que você deveria encarnar na Suíça, se você acha que você deveria ter encarnado na Suíça porque acha que aqui a incivilidade é gigante, tem uma má notícia para te dizer, cara. Você está vibrando nesse padrão aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, né? E isso não é melhor nem pior do que encarnar, por exemplo, na Noruega, né? É só diferente. A gente está aqui, a nossa vibração está aqui, a gente fala assim, mas o Brasil é um país muito atrasado, mas existe qualidade, características, não estou falando em termos quantitativos, mas existem características específicas que fizeram a gente estar aqui todo mundo junto, né? Às vezes você vai falar assim, o Chico encarnou aonde? Só para a gente pensar, onde é que o Chico encarnou? Onde é que o Dr. Bezerra encarnou? Encarnou aqui. Ah, mas o Chico veio em missão, a gente veio aqui para provas e expiações. Sim, mas havia alguma coisa, alguma característica específica no Chico que ligava coração a coração, a gente está aqui, certo? E aí, por isso que a gente começa a falar, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente lê algumas de umas obras de espíritas, a gente vê que existe falanges no mundo espiritual, por exemplo, a falange de São Francisco de Assis, a falange de Pedro, a falange... Por quê? Porque são afinidades coletivas que a gente começa a afinizar
e você fala assim, por exemplo, eu sou devoto, que nem meu amigo Fernando falou isso para mim, eu faço todo dia oração São Francisco de Assis. Não, você não é devoto de São Francisco de Assis. Você é trabalhador de São Francisco de Assis, é diferente. Você sintoniza com ele. Você está no plano, tem histórias em comuns com Chico, com Bezerra, e todo mundo está aqui. Não é à toa que a gente está aqui hoje. Não é à toa que a gente veio parar nessa casa. Não é à toa que a gente hoje em dia está falando de Bezerra de Menezes. A gente tem uma história com ele, a gente tem corações conectados, né? E aí você começa a surgir no nosso horizonte, nosso modesto horizonte, essa percepção de justiça e bondade de Deus. Por quê? Partindo do princípio da reencarnação que a gente viu lá no Logos, e essa questão do ethos, ou seja, você começa a perceber nessa afinidade que não tem erro nenhum. Você deveria ter nascido no Rio de Janeiro. Você deveria ter nascido no Brasil. Hoje, você deveria não, mas há um motivo para você estar aqui, né? Então, há uma afinidade né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que essas características que nos ligam, ao mesmo tempo, é responsável, por exemplo, para a espiritualidade superior mandar espíritos para a gente aqui, que se afinizam com a gente, dentro desse nosso padrão vibratório característico, que tem muitos a nos ensinar, né? Então, a gente tem mais intimidade, por exemplo, do Dr. Bezerra de Menezes do que a gente acha, entendeu? A gente tem mais afinidade, não estou dizendo aqui o nível evolutivo, estou querendo dizer que nós temos características, nós fazemos parte dessa falange, nós estamos escolhidos para estar aqui para trabalhar por ele, né? Então a gente afiniza, a gente acaba atraindo nosso padrão vibratório, né? Então eu fico pensando assim, eu vim aqui para Vargem Grande, morava em Jacarepaguá, vim para Vargem Grande para me isolar de todos e de todos. Acabou que isso não vai ser possível, que eu vou acabar atraindo, sempre atrai, né, cara? Você não tem como. E finalmente a gente chega ao patos, né? A gente chega ao patos. Que das várias traduções possíveis desse termo, né? Eu gosto dessa aqui. O que afeta a alma. Patos seria aquilo que afeta a alma. O patos está relacionado nessa questão de ferramentas de persuasão, de convencimento. Ele é a partir do convencimento, a partir do sentimento. É onde o narrador ele tenta te convencer a partir de despertar sentimentos na plateia, no público, né? Então, mais uma vez, por exemplo, a palavra patos, ela deu origem a outras palavras, por exemplo, patologia, que ao pé da letra seria o estudo daquilo que afeta a alma. É meio interessante isso, a gente parar para pensar esse sentido etimológico. Patologia, estudo daquilo que afeta a alma. Ou seja, hoje em dia, como a nossa medicina do Ocidente se afastou dessa questão, a patologia é uma coisa que afeta o corpo, né? Mas se a gente parar para ver, se analisar etimologicamente mesmo, a patologia é aquilo que afeta a alma primeiro, né? E não o contrário. Nós temos outras palavras também, simpatia e antipatia, né? Sim, ou seja, sim, é no sentido de você se aproximar, né? É o sentido de afinidade, de se afinizar, ou seja, sim, esse prefixo sim com empatia, ou seja, é um sentimento, é uma aproximação sentimental, né? Você se aproximar de alguém, simpatizar com alguém pela essa aproximação sentimental. A antipatia seria justamente o contrário. Você dá um passo atrás, é você se afastar, né? E finalmente, a palavra empatia, que eu definiria como um movimento de aproximação sentimental de algo ou de alguém, ou seja, o prefixo em é movimento, e o patos é sentimento, ou seja, é você se movimentar para criar esse sentimento, né? E aí o Espiritismo nos dá mais uma incrível base argumentativa no que diz respeito ao patos. E eu me atreveria a dizer, se hoje em dia me perguntassem, mas para que o espírito encarna, né? Eu me atreveria a dizer, com base, que seria para criar empatia de tudo isso. Porque o questionamento que eu sempre tive é, Deus criou o mundo, mas por que ele criou 2 planos da vida? Já pararam para pensar nisso? Poderia ser só o plano espiritual, ou poderia ser só o plano material. Por que Deus fez 2 planos da vida? Né? Nessas minhas reflexões malucas em casa. Sabe por quê? Porque a gente tem necessidade de ciclos. A resposta é que eu tive. Nós precisamos de ciclos. Já pararam a pensar que todo dia quando você acorda de manhã é uma mini encarnação? É uma mini reencarnação? Você se desgruda do corpo, você levanta todo dia, o teu perispírito volta
e você às vezes nem lembra que a gente fez mal ontem, mesma coisa, o véu do esquecimento no nível menor, você nem esquece do mal, você esquece da discussão que você teve ontem com teu pai, com o seu filho. Então, a gente precisa de ciclos, né? Só que tem ciclos às vezes que estão tão apegados a gente fica com aquele ressentir, o tempo todo ressentindo aqueles sentimentos, que é preciso de uma nova vida, né? Quando a gente não consegue criar empatia numa vida só com o próximo, só uma nova encarnação mesmo para a gente zerar o jogo, sabe? Para a gente recomeçar. Que nem uma questão matemática muito complexa, que às vezes você está num grande problema aritmético, às vezes você fez uma página inteira para tentar solucionar, não deu certo. O que às vezes você tem que fazer? Recomeçar de novo. Porque é isso, né? Então, quando você não consegue criar empatia e se colocar na posição do outro, e numa mesma encarnação, né? Você vai encarnar para você criar empatia. Só que tem um detalhe nisso tudo. Muitas das vezes, esse reencarnar, essa mudança de ciclo, ela agora é em posição invertida. Então, se você foi um mau pai, se você foi um mau filho, provavelmente agora você vai ser pai desse espírito no qual você foi um mau filho. Se você foi um mau patrão, provavelmente agora você vai vir na condição de empregado. Isso não é uma lógica, isso não é uma ciência exata, mas talvez você venha como um empregado agora dessa vez. Se você fez mau uso do dinheiro público, agora você vai vir, sabe como? Como militante de corrupção. Então percebam, Deus utiliza os ciclos temporais como ferramenta transformadora para aprendermos a ter amor e caridade, né? Esse ciclo, essa mudança de ciclo serve para a gente criar isso, criar o amor, criar empatia, se colocar no lugar do outro. E eu acho interessante porque nessa questão a gente acaba se aproximando, por exemplo, a família é uma importante ferramenta para a gente criar empatia, né? Porque às vezes a gente é muito intolerante com tudo, a gente tem uma coisa no qual a gente é muito intolerante, e às vezes a gente tem um exemplo próximo aqui, daquilo da nossa maior intolerância, que nos vai fazer criar empatia. Então eu lembro de ter visto esses dias na internet, uma menina, que ela começa a fazer sabe aquelas perguntas de Instagram, que você bota assim, aí você vai respondendo? A pessoa vai, sabe o que eu tô querendo dizer? Sim. As caixinhas de resposta, isso mesmo. Aí ela mandava, a menina era uma filha e a mãe, né? Aí mandava uma resposta, e teve uma hora que a pergunta foi a seguinte: o que você faria se sua filha gostasse de mulher? Aí a mãe já pensa assim: filha, na Bíblia está dizendo isso. Aí, antes dela terminar, ela olha para o lado da filha chorando pra caramba. Tava chorando muito. Aí ela: o que houve, filha? Aí ela: você gosta de mulher? Aí ela: eu gosto, mãe, chorando. Ou seja, aquilo ali já acabou qualquer barreira dela. Porque ela viu que aquilo ali está sofrendo na pele, na família dela. Talvez se ela visse isso num vizinho, talvez se ela visse isso, talvez isso não tocasse o coração dela, sabe? E a gente tem que estar... Esse é um assunto assim que é preciso ser falado, sabe por quê? Porque existem casos onde essa falta de diálogo entre pais e filhos acaba causando suicídios na família. Ou seja, esse ruído na comunicação entre pais e filhos tem causado ruído cada vez mais, principalmente nessa questão da sexualidade. Então a gente tem que estar atento nisso, né? Então ou seja, quando você vai, essa tua intolerância, ela chega perto de você através daquele que você ama, né? A intolerância, ela vai para você aprender. Eu, por exemplo, se eu tivesse um filho ou uma filha, provavelmente ela ia gostar de sertanejo universitário, para eu aprender que talvez seja a coisa que eu seja mais intolerante. Mas todo mundo sabe que é ruim mesmo, né, cara? Não... Brincadeira. Então, se os olhos, como eu disse lá atrás, né, aquela primeira questão, se os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender, também é importante a gente falar a segunda parte da canção. É impossível ser feliz sozinho, né? E a interpretação que a gente leva, mais comum dessa frase, que é impossível ser feliz sozinho, a gente leva na relação conjugal, ou seja, a gente precisa de um parceiro, de uma parceira. Mas essa é a interpretação estrito sensu. Tem a interpretação lato sensu, ou seja, você não vai ser feliz, já que o tema é felicidade, estrito dizer,
Mas enquanto você passar e ver gente em uma situação de aflição, a felicidade ainda não vai ser desse planeta ainda. Porque a felicidade é uma conquista coletiva, né? A felicidade é uma conquista coletiva. A paz, quando a gente fala a paz, é uma conquista individualizada, é interior. Porque é a maneira que você vai passar pelos momentos de turbulência. A paz é a sua conquista individual. Como é que você vai passar por aquilo? Mas a felicidade é coletiva. Você não tem como ir a cada esquina e ver um irmão passando fome e estar feliz com aquilo. Você pode enganar seu coração, mas a sua consciência, tentar enganar, mas a consciência vai pesar, né? E então, ou seja, uma vez que a paz é uma construção individual, a felicidade é coletiva. E ele me fez lembrar a questão de uma conversa que eu tinha com o meu sogro, que ele sempre falava assim, na hora de me despedir, eu falava, falou, Romo, felicidade é para você? Ele falava, eu te desejo paz. Eu falei, pô, que desejo paz, caramba, que eu quero é ser feliz, pô. Paz. Quero ser feliz. Esse papo, Rômulo, tudo bem? Ele deve estar me assistindo aqui. Né? Quero paz, nada. Então, vamos seguir que o tempo está passando. Das penas e gozos terrestres, né? O Espírito traz assim pra gente, entrando no capítulo em si. Felicidade e infelicidade relativas. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível. Ou seja, ele já está deixando claro, a felicidade é dessa terra, como começou? Não, ele já está dizendo que não. Mas a gente pode viver da melhor forma possível. Mas ao mesmo tempo que ele fala que não, os Espíritos apontam caminhos. E é um pouco longo, mas é importante a gente ler essa passagem aqui. Bem-aventurados aflitos. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam sempre seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dá-se-á, porém, que conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irá mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatriz às chagas que a justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. É impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. A felicidade é coletiva, ela é criada, ela é construída. É isso. Ou seja, a consolação, o nosso papel aqui é tentar ver a justiça, tudo que eu falei agora, a questão do logos, a questão do patos, a questão do ethos, ou seja, essa questão do convencimento, nada disso vai fazer sentido só pela lógica da justiça. A gente tem que entender para que serve essa justiça. Né? Para que serve? Ou seja, a construção dessa justiça, a construção da nossa felicidade em Deus, passa pela construção da felicidade coletiva. Tanto é assim que o Espiritismo mudou. Como é que era antigamente? Como é que a gente pensava antigamente? Fora da igreja não há salvação. Hoje em dia, como é que é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Né? Eu diria mais. Fora da caridade não há felicidade. Então eu lembrei, quando eu estava pensando aqui, eu lembrei de um livro um dos livros que eu mais gostei de ler, que foi Nos Bastidores da Desobsessão de Manuel Filomeno, coreografado pelo recém-desencarnado nosso amigo Divaldo. É assim: quando eu buscava Deus fora de mim, não o achava. Quando o procurava dentro de mim, tinha-o perdido. Resolvi amar e ajudar o meu próximo, e deparei-me comigo, com Deus e com meu irmão. Bonito, né?
Então, isso que eu estou dizendo agora pode parecer um pouco contraditório. Essa questão do achar Deus no próximo, né? Achar Deus no meu irmão. Pode ser porque a gente, por exemplo, a nossa casa aqui, ela defende, ela é um ponto de autoconhecimento, né? A gente está aqui para se conhecer, né? Só que acontece que até filosoficamente falando, esse processo de tomada de consciência, ele parte por conhecer a si, né? Mas a consciência, tomada de consciência também tem referência a conhecer o lugar que você ocupa no mundo. E o lugar que você ocupa no mundo passa diretamente pelo convívio social. Nós somos seres sociais. A gente só sobreviveu aqui porque a gente é sociável. A gente não é o mais forte na natureza. A gente não é o mais rápido na natureza. O que nos trouxe aqui, até hoje aqui, foi porque a gente é um ser social. Entende? Então, nesse processo de autoconhecimento, você acaba percebendo que parte significativa das formas que nós temos de experimentar a felicidade é ajudar o outro. Isso também é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. É aquele conceito que vocês já devem ter ouvido falar, daquele conceito de Ubuntu, né? Ubuntu, já ouviram falar? Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, né? É o coletivo. Nós fazemos parte, é como se fosse uma célula, né? O corpo humano é composto de células e eu sou porque nós somos. E quem está dizendo essa questão da caridade, né? Como forma de felicidade, não sou eu que estou dizendo isso, né? Eu até poderia falar, me estender um pouco mais, mas já o tempo está corrido. Mas eu recomendo que vocês vejam a palestra da Anete Guimarães sobre a visão científica da caridade. Alguns já devem ter visto, é muito boa. A visão científica da caridade. E ela fala de um experimento científico que era, pegaram 19 jovens, deram $128 para eles e perguntaram, escolheram algumas instituições, estou falando basicamente, algumas instituições que eles pegariam esse dinheiro e doariam. Então, eles, nessa experiência com uma ressonância, né, uma medição cerebral dos índices cerebrais, perceberam que pelo fato deles terem pego esses $128 e doado, ativou a parte frontal deles, do cérebro, né? Logo depois foi feito outro experimento, que esses $128 deveria partir do bolso deles mesmo. E eles nos índices não mostravam nenhuma alteração significativa. Mas então foi feito um outro experimento que era colocar vídeos dessas instituições onde essas doações poderiam ser feitas, e aquilo ali acabou ativando o córtex pré-frontal deles de 10 vezes maior do que a tomada de decisão, aquela primeira tomada de decisão, que foi a de pegar um dinheiro que eles ganharam, mas que eles não sabiam para quem doar. Então aquilo ali, ou seja, e essa ativação do córtex pré-frontal, segundo a Anete Guimarães, ela é quando você toma um antidepressivo, ele atua justamente nessa região do pré-frontal contra a antidepressão, os tratamentos cognitivos. Então a nossa felicidade, essa questão da caridade, você ajudar, você fazer o bem, né? Ou seja, você fazer o bem de uma maneira... tinha duas maneiras, né? A primeira era a questão mais lógica, essa questão de pegar um dinheiro e doar. E a outra era a questão empática, né? Você pegar e você saber para quem você está doando. Então essa ativação empática, essa ativação dessa doação empática, fazia 10 vezes mais potências do que aquela simples doação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tomei a decisão de não ser pai, né? E meu pai sempre fala que eu nunca vou saber o que é isso. Ele fala assim, você nunca vai saber o que é isso. A felicidade que é ser pai, que supera muitas dificuldades. Eu pensei, deve superar mesmo, porque eu vou te falar, dei trabalho. Tá aqui gente de prova aqui que eu dei trabalho. E para ele estar falando isso, deve ser muito bom mesmo, né? E gratidão, pai, se você estiver ouvindo aí, gratidão por ter me aturado, te amo. E eu vi um vídeo de dois comediantes, né? Que um falava assim, cara, não entendo essa lógica de ser pai, cara. Eu ser pai ou ser mãe, a pessoa tá sempre com olheira, a pessoa tá sempre, destroçada e tal. Que felicidade é essa? Isso daí pra mim é hipocrisia. Aí o outro falava, sabe qual é a lógica disso aí? É porque a lógica de ser pai é a lógica da dádiva, não é a lógica da dívida. Já pararam para pensar?
Você não quer nada em troca, você não está ali querendo nada em troca. Aquela ativação empática do pré-frontal que eu estava falando é essa. A lógica de Deus é a lógica da dádiva. Ele não precisa da gente para nada, a gente precisa dele para tudo. Ele é só dádiva, ele é só gratidão. Cadê a justiça nisso? A gente tem que procurar ver ele. Então, a gente chega à carta aos Coríntios, né? Que Paulo fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Então, para mim, essa passagem aqui é mais, para mim, pessoalmente, a passagem mais significativa de todo o Novo Testamento e talvez até do Evangelho inteiro. Porque a gente poderia estudar a vida toda essa passagem aqui e ela teria coisas para nos dizer, até o final. Essa eu tirei só um pedaço, mas ela sempre teria coisas para nos dizer, né? Mas quando eu olhei assim, eu falei, pô, Paulo pegou pesado aí, cara. Pô, como é que eu vou entregar meu corpo em sacrifício para ser queimado e não vai valer de nada? Eu vou entregar todos os meus bens? Será que só eu que pensei isso? Pô, vou entregar todos os meus bens e não vai valer de nada? Pô, ele pegou pesado aí, não, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui, né? É porque essa questão, a lógica daqui é a lógica da dádiva, não é a lógica da dívida. É a lógica que o comediante estava comentando, né? Então, se a gente pega as coisas como um manual espírita, como se fosse um manual espírita, a gente precisa fazer isso para encarnar, para ir para nosso lar e para o nosso céu 2.0, né? Seria o céu 2.0. A gente vai doar porque a gente precisa fazer isso para ir para nosso lar. Então, sinto dizer, você é o símbolo que retine. Se você frequenta uma casa, se você frequenta um trabalho e você não se entrega 100% na casa, aqui ou qualquer outro lugar, você é o símbolo que retine. Se você está com os automatismos, você é o símbolo que retine. Se você não procura, pelo menos procura, nesse planeta de provas e expiações, ver as pessoas com bons olhos, você não está sendo benevolente, você é o símbolo que retine, né? O que é o símbolo? Sabe o que é o símbolo? O símbolo é um instrumento que ele é feito de bronze e ele é como se fosse triângulo. Aquele triângulo do forró. Toca o triângulo forró 30 minutos no teu ouvido. Toca 30 minutos de triângulo no teu ouvido. Há 5 anos atrás eu te agrediria. Hoje talvez eu saia do lugar. Mas 30 minutos, isso é irritante. 30 minutos. Agora, pega o forró, bota a zabumba, bota o outro nome? Acordeon. E tira o triângulo para tu ver. Só ele não vai fazer efeito nenhum. Mas ele faz efeito. Mas sem ele vai fazer alguma coisa vai ficar faltando. Sem o triângulo alguma coisa vai ficar faltando. Ou seja, você pode ter uma vida plena, sem tranquilidade, sem muitas ebulições e tal. Mas a doação é preciso. E a doação não estou falando de dinheiro, estou falando da doação de se doar. Dessa questão da dádiva, né? Porque senão fica só o zabumba e o acordeão, né? Então, porque a gente acha, por exemplo, que Deus vai chegar aqui, vai ter um milagre, né? E de uma hora para outra esse mundo de provas e expiações vai se transformar em um mundo de regeneração e posteriormente um mundo ditoso. Não é assim. A gente sabe que primeiro a gente tem que reformar nosso pensamento, reformar nossa consciência, e a partir do momento que a gente reformar nosso estado consciencial, esse mundo vai se transformar num mundo ditoso, num mundo de regeneração, certo? Então, é por isso que a gente não vive num planeta ditoso, né? Porque a nossa vibração moral não sintoniza com esse mundo. A gente não é uma questão, não é um acaso que a gente está aqui, né? E eu vou te ser bem sincero, cara. Talvez se eu tivesse hoje em dia, se por um milagre me colocasse no mundo ditoso assim,
talvez eu acho que eu não me sentiria nem muito bem, cara. Eu acho que eu me sentiria até um pouco deslocado. Imagina, será que só eu? Um pouco deslocado, porque eu ia ligar a televisão assim, puf. É a primeira coisa que eu ia ligar a televisão. Pô, não tem um programa do Ratinho. Márcia Goldschmidt não tem. Não tem treta, não tem nada. Eu acho que eu nem me senti bem, não. Eu não sei vocês, mas, cara, eu sinto falta, por exemplo, das declarações do Romário, cara. Hoje em dia eu vejo futebol, acabou o primeiro tempo, o time tá perdendo. Aí a gente vai ver, entrar no vestiário pra ver com o professor aí o que pode fazer pra melhorar e, com a graça de Deus, não sei o que, eles vão voltar. Aí o time que tá ganhando, o cara que fez o gol, graças a Deus, Deus me abençoou, pô, e aí vamos ver com o professor aí o que tem pra fazer no próximo tempo pra gente manter o resultado. Sinto falta das declarações do Romário, cara. Quem é que não se lembra do rei, o bobo e o príncipe, quando ele falou? Pô, aquilo ali foi antológico, cara. Então acho que eu me sentiria meio deslocado lá. Os nossos noticiários, por exemplo, são um reflexo da nossa consciência coletiva, né? A gente vê no noticiário coisa boa, todo dia essa casa aqui, todo dia as outras casas do cinema que ele frequenta, todo dia as casas fazem coisas boas. É noticiado? Vamos ser sinceros? A minoria se interessa por notícia boa, né? A minoria não vende. Eu, por exemplo, vejo aquela propaganda Sometimes do Médicos Sem Fronteira. Calma aí, tchau. Chatão, pô. Médicos Sem Fronteira não é nada. Mas, por exemplo, sabe o que é engraçado nisso tudo? Sabe o que é? Que eu contribuo com o Médicos Sem Fronteiras. Isso que é engraçado. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque eu sou símbolo que retine. Ainda não cheguei nessa fase. É bom? É bom. Mas ainda falta, né? Porque acaba caindo no automatismo. A primeira vez aquilo tocou meu coração. A segunda vez aquilo tocou meu coração. Na 10ª vez eu não. Não. Tchau. Tchau. Não vejo. Então eu ouso dizer que o nosso noticiário é o termômetro moral do nosso planeta Terra. Talvez no dia que nosso noticiário seja feito por mais coisas boas, coisas ruins, talvez a gente esteja no caminho certo para um planeta de regeneração, né? E o mesmo se dá com a forma que enxergamos o nosso planeta, né? Então, a felicidade está intimamente relacionada com a nossa capacidade de enxergar a justiça, a bondade de Deus e de ver beleza no mundo, a beleza em si e a beleza no outro. Mesmo que essa beleza venha em forma de reparação, né? Vocês lembram do exemplo que eu falei das 122 coincidências, né? Das 122 fatores que deveriam ter aqui combinados para que haja vida na Terra? Olha só, nós temos 8 bilhões de pessoas, né? E nós estamos aqui hoje, olhando um para o lado do outro. Será que isso é coincidência também? Será que a gente não tem responsabilidade na construção individual, na construção coletiva de cada um de nós? O que nos trouxe aqui hoje? Se a felicidade é uma construção coletiva e temos 8 bilhões de pessoas encarnadas no plano terrestre, qual a nossa função aqui com cada um aqui que está ao seu lado? Então eu finalizo, já está quase na hora, com essa frase que eu gosto muito. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Embora haja tanto desencontro pela vida, infelicidade, injustiça, a vida é feita de desencontros e reencontros, e da oportunidade de recomeçar, e esse recomeço, essa construção da felicidade, ela passa aí a coletiva. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Obrigada, Caio. Bom, vamos passar para a nossa segunda parte da nossa reunião pública, pedindo a todos que continuem em silêncio, em prece, os passistas que se coloquem. É o nosso momento do passe. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Divino Mestre, amigo, querido dos nossos corações, obrigada, Senhor, por mais um momento de estudo, de tratamento, de reencontro. Que todos possam sentir a sua presença, o amor, essas energias salutares que circundam todo este ambiente que foi tão bondosamente preparado para nós. Abençoa o Caio, Senhor, para que ele continue estudando, trazendo as suas reflexões para a gente, que a gente possa levar nos nossos corações e nas nossas mentes. Que os nomes colocados na caixinha de intenção, encarnados e desencarnados, e aqueles irmãos que passam pelas nossas telas mentais, possam igualmente receber os eflúvios salutares deste ambiente, possam ser tratados, envolvidos por esse amor e que sintam, sim, a sua presença amorosa. Que a nossa Mãe Santíssima possa envolver-nos, a todos nós, com seu manto de luz e de amor, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Peço mais um pouquinho a paciência de vocês para o aviso da casa e para sorteio do livro. Então, temos o aviso da cesta básica, né? Sempre necessário, que a gente organiza para as famílias que vêm aqui. Se eu não me engano, para essa semana, o item que mais precisa é de farinha, se eu não me engano. Mas tem ali do lado da cantina os itens. Livraria, biblioteca e cantina sempre funcionam 30 minutos antes e 30 minutos depois da palestra, que sempre nos ajuda, né? Quem puder comprar um livro, enfim, se alimentar. Tem o brechó também, importância de roupas e calçados em bom estado, que a gente também usa para os recursos, né? Para converter aqui para casa. E quem tiver doações também são muito bem-vindas. Temos aqui o acompanhamento das gestantes e no final elas ganham um enxoval. Então a gente também está sempre pedindo coisas para criança, para bebezinho e fraldas N, que elas usam mais. A evangelioterapia, a gente tem tanto presencial quanto online nas nossas redes sociais. E aí fora também tem os dias e horários. Por exemplo, hoje, antes da palestra, começa às 6, termina às 7 horas presencial. Tem segunda-feira também. E a gente também convida as pessoas que puderem contribuir para casa, para nos ajudar. E aqueles que gostam de animais, tem os nossos gatinhos, que queiram apadrinhar ou então nos ajudar com a ração, também é muito bem-vindo. Para esse mês de julho, temos aqui alguns avisos. Arraiá, dia 6 de julho, no próximo domingo. Arraiá do Bezerra, nossa festa julina. Então, quem puder vir ou colaborar, sejam muito bem-vindos. É uma festa maravilhosa, a gente tem quadrilha, tem comidas gostosas. Já vou adiantando aqui, que eu não sei se ainda tem, mas a pasta Fag da nossa amiga Mônica, ela nos deu 5 quilos de massa, nhoque, lasanha e ravioli, né? Então tá rolando aí uma rifa, R$4, gente. R$4 para levar 5 quilos de massa, muito bom. Não sei se ainda tem números lá, mas está lá na secretaria. Tem, Vera? Ainda tem. Corre lá, porque o negócio é bom. Também tem a rifa dos quadros, dos quadros que a gente está sempre anunciando. No dia 12 de julho, nós temos um seminário com a Daniela Benzecri, O Espírito do Servir. Tá? É de 9 às 13, é muito bom, ela é maravilhosa. Então, quem puder vir aqui, a gente vai fazer um lanchinho, então também pedimos a contribuição para o lanche, mas não vai ser pago o lanche, vai ser um lanche comunitário, tá? E tem as redes sociais, caso alguém queira seguir, tá no Instagram gbem.rio, no YouTube gbemrio. E vamos agora, como não tem ninguém novo,
Vamos para o sorteio do livro. Caio. 3, tá aqui na cadeira aqui, ó. Não. 3, está do lado direito, todo mundo da casa já sabe. 3, 3, 3 é 25 e 80. 25, 25, não. E 80. 80. Henrique. Henrique, mais um. Foi? Caio. Mais um. 11? 11. Não. 14? Ó, a marmelada. Bom, podem passar lá para pegar o livro lá na livraria, tá? Bom retorno para casa, boa noite. Eu disfarcei, né? Eu disfarcei bem. Bem disfarçado.